Seja bem-vindo ao Alô Dilene. É isso aí, você faz a pergunta e eu venho aqui toda quinta-feira, 6h45, te dar a resposta. Lembrando que sempre preservando o seu nome, seus dados, suas características, somente a resposta você recebe por aqui. E hoje tem perguntas aqui, ó, perguntas poderosas, que a gente vai responder agora. Para participar do Alô Dilene, manda sua pergunta pra gente. A sua pergunta ela vai ser enviada através do Instagram. Hoje mesmo, lá no finalzinho, eu vou colocar lá. Você tem perguntas para o Alô Dilene? Aí você vai lá, clica, digita e aí eu venho pra cá e respondo sua pergunta. Nossa primeira pergunta de hoje é uma pergunta que é bem recorrente e eu tenho certeza que vai ajudar você. Como resolver o trauma de um filho com o pai, sendo que o filho está na adolescência? Detalhe: filhos de pais separados. Queridos, é muito importante a gente lembrar que com seu filho, nessa fase, você precisa abrir a porta ao diálogo. Quanto mais chance você der para conversa, para que ele exponha seus sentimentos, para que ele fale das suas dores, para que ele compartilhe suas angústias, decepções, frustrações, mais fácil será ele acessar essa dor da relação com o pai e poder trabalhar essa dor e possivelmente torná-la resolutiva. Traumas são questões bem profundas. Se o trauma é muito específico de uma violência, de algo sofrido, provavelmente você precisa de uma ajuda especializada, um psicólogo para te ajudar nesse processo. Mas se o trauma foi pela dor do afastamento, pelas discussões que ouviu, porque o pai não procura o filho, então é interessante você, mãe, abrir essa porta para que possa ser verbalizado os sentimentos e emoções desse filho. Se você sente, como mãe, de que mesmo abrindo essa porta, a verbalização tá difícil, o filho não consegue lidar, e você observa no comportamento dele muita dificuldade, aí procura uma ajuda, né? Leva ele a um psicólogo da sua confiança, para que ele possa se abrir. Ele vai ter técnicas específicas para fazer com que esse jovem possa abrir o coração, falar, e aí com certeza vai ajudar. Ok? A segunda pergunta de hoje diz o seguinte: eu moro com uma irmã difícil de lidar. Arrisco até dizer que ela não tem caráter. Como lidar com isso? A minha pergunta, na verdade, é: por que você tem que morar com essa irmã? Porque se a irmã é difícil de lidar, tá complicado, tá tóxico, tá terrível, a pergunta não é o que fazer, como lidar com essa irmã, mas por que você tem que morar com ela? Na minha opinião, você precisa construir a sua própria vida longe desse processo. Por que cargas d'água você acha que vai mudar a sua irmã? Ela quer mudar, ela quer mudança, ela tá desejosa de virar o jogo, de ser uma pessoa diferente. Então você vai perder o seu tempo na tentativa de lidar com ela. Eu aconselho você sair da companhia dela e morar com outra pessoa sozinha, construir sua própria vida. Se tá difícil com ela, você não tem obrigatoriedade de permanecer lá. Essa convivência vai acabar te intoxicando, trazendo dificuldades para você, te impedindo de chegar onde você deseja chegar. Chegou a hora de você caminhar com as próprias pernas, se tornar independente, buscar a sua autonomia e viver a sua vida. Terceira pergunta de hoje. Vamos lá para a terceira pergunta. Faz 9 meses que perdi o meu pai para o câncer. Sei que Deus fez o melhor para a vida dele. Faz 2 meses que eu não sei o que dizer a Deus em oração. Meus louvores são difíceis porque eu só faço chorar. Eu não vejo sentido nas coisas. Como é que eu vou viver o luto sem me entregar a essa dor? Bem interessante isso aqui. Primeiro, por quê? Porque a primeira questão é que fazem 9 meses. Você ainda está dentro de um período que a gente considera aceitável para um luto. É um período onde a dor ainda aparece muito forte. Então, eu vou te dar umas dicas para você enfrentar esse luto, tá? Do seguinte modo. Primeiro, a aceitação dessa morte passa por esse choro, passa por essa frustração de não ter mais o pai, passa por essa dor. Isso tudo pertence, é pertinente. A dificuldade que eu penso nesse momento seria você começar a olhar além dessa dor. Comece a se envolver com outras coisas, comece a construir a sua história agora, sem esse pai. Comece a planejar algo para o seu futuro, a sonhar com alguma coisa. Então, o que precisa agora é você se desvincular da história do seu pai para construir a sua própria história, dada as circunstâncias da perda do mesmo. Não é esquecer ele, você não vai esquecê-lo. Você vai simplesmente
trabalhar essa perda dolorosa, fazendo com que a sua vida ganhe um rumo diferente dentro da realidade que você está. Penso que esse é um jeito muito importante de trabalhar com o luto. E segundo, você não tem que escolher palavras para falar com Deus. Você pode justamente falar da sua dor com Deus. Tá doendo, eu não sei o que te dizer, Senhor, eu estou extremamente triste. Por que agora, nesse momento, eu queria tanto meu pai? Eu sei que eu preciso sair disso. Me dá uma iluminação sobre o que eu poderia fazer e se envolver em outras atividades que vão consumir a sua energia, que vão envolver você, vai ajudar a viver esse momento de luto. E que vem só a saudade realmente de uma pessoa que você ama profundamente, mas que não existe mais. Eu tenho certeza que você vai se sentir melhor. Nossa próxima pergunta diz o seguinte, é a pergunta de número 4. Filho adolescente, 16 anos, criados na igreja, não demonstra interesse nas coisas da igreja, quer ser jogador de futebol. Se sente frustrado porque a gente não apoia ele a seguir essa carreira. Às vezes eu não sei se forçamos ou deixamos ele seguir as escolhas, eu me sinto muito perdida, me ajude, por favor. 16 anos, pode ter os seus sonhos, os seus devaneios, mas ainda tem muita história de vida para tomar a decisão que vai fazer para sempre na sua existência. O melhor conselho que existe para lidar com o adolescente é se aproximar dele, é estar perto. É emprestar os ouvidos para saber o que vem de lá, da alma, do coração, das ideias. Uma coisa que é muito forte, que ajuda muito, é a sua presença perto, próximo a esse adolescente, sem sermões, sem sentar para pregar para ele, olha, você não foi ensinado assim, você precisa fazer isso, o correto é aquilo, ser jogador de futebol não vai te ajudar na vida, eu não te criei para isso. Esse tipo de discurso realmente não vai fazê-lo mudar de ideia, porque ele está entrando num período em que ele vai testar a autoridade dos pais sobre ele. E esse período de teste dessa autoridade faz com que ele confronte tudo o que ele aprendeu, porque ele confronte todas as dificuldades ou todas as ideias dos pais, todos os desejos dos pais, faz parte do processo de desenvolvimento. Então, enfrentá-los nesse confronto não é nem maduro para o nível de pai e mãe. A gente precisa se colocar numa postura como pai e mãe de acolhimento, de recebimento, de amor incondicional. E, claro, você pode deixar bem claro para ele, não é a minha preferência, filho, por que você quer tanto fazer isso? Escuta ele, mais do que diz o que ele vai fazer. Sabe, tem muita água que passa embaixo da ponte até chegar ao momento de se tornar um jogador de futebol ou escolher outra profissão. Quanto mais você diz não, 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 mais ele se afasta de você e aí sim você perde a influência que poderia ter sobre ele e fecha uma porta importante, que é esse vínculo, essa caminhada de mãe e filho, de pai e filho. Então, joelho no chão, entrega esse garoto ao Senhor, não confronta, simplesmente ouve, conversa, fica do lado, diz que ama e as coisas vão se ajeitando com o passar do tempo. Nossa última pergunta para hoje. A pergunta é: vivo em um relacionamento abusivo, devo me separar? Eu vou te devolver a pergunta. Você vive num relacionamento abusivo? O que é um relacionamento abusivo? É um relacionamento que não respeita você? É um relacionamento que te traz dor, sofrimento, angústia? É um relacionamento que atropela suas ideias, que não valoriza, que não é importante? É um relacionamento que tem violência psicológica, talvez física também, sexual? É um relacionamento de total desrespeito? É um relacionamento com infidelidades, com quebra de votos matrimoniais? A sua pergunta é: devo me separar? Qual é a sua dúvida em relação a esse tamanho de desrespeito? Casamento é algo muito sublime, algo muito forte, algo muito grandioso. A dificuldade maior em estar convivendo com um abusador é porque ele jamais reconhecerá que ele é abusador. Então, como ele pode melhorar? Às vezes, o abusado permanece na relação esperando que um dia o abusador mude de opinião, mude de ideia, se torne diferente, que o milagre aconteça na vida dele. Claro, seria o ideal, seria magnífico, seria divino. O problema é que o abusador não reconhece que é abusivo e se não há reconhecimento, não há condições de melhoria, porque a gente só melhoria, só muda, só melhora, só melhora, só muda, só se transforma se a gente entender que é necessário e que é importante. Essa é a dificuldade com o abusador. Ele não entende. Por isso ele nunca muda. Então a pergunta é: se ele nunca muda, você fará o quê para haver uma mudança nessa relação? Para preservar a sua integridade? Nesse caso, você precisa se dizer:
o que é importante fazer. Gostou de estar com a gente aqui no Alô Dilene? Então vem pra cá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você poder estar sempre aqui com a gente. Se você gostou, dá um ok aí, ó, uma curtidinha, tá? E pode fazer seu comentário, Dilene, eu concordo com isso, Dilene, isso, isso e isso. Diz aí a sua opinião, é importante a gente estar junto, porque toda quinta-feira, às 6h45, eu libero para você o Alô, Dilene! Um grande beijo no coração. Até semana que vem.